Bom, vamos ao que interessa. Estamos atrasados. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 12 de dezembro de 2019, uma quinta-feira, 21 horas e 12 minutos, 27 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Está conosco pelo Facebook a Raquel Poloniato e pelo YouTube a Daniele Buoso. Todas as duas companheiras desejando uma boa noite. Boa noite. Boa noite para nós também. Nós estamos estudando deste livro, do citado livro, O Céu e o Inferno, capítulo 1, a transição, que Kardec descreve aqui e estuda aqui como acontece a passagem da vida material para a vida espiritual. Como vocês que estão aí pela internet, que não estudaram esse capítulo, leiam, porque vale muito a pena. O livro é O Céu e o Inferno, o capítulo é o 1, a transição. A maioria das pessoas tem medo, né, da dor, que pode passar por algum sofrimento muito grande e tal, e a coisa não é bem assim. E dá aqui, né, relata aqui as razões pelas quais nós devemos levar uma vida saudável, uma boa vida, sobretudo do ponto de vista moral, para ter uma transição bastante suave, bastante tranquila, um despertar, idem no mundo dos espíritos. Nós estamos no parágrafo de número 10, a página de número 146 desse capítulo 1, a transição, parágrafo 10. Kardec vai continuar com esse assunto dizendo o seguinte: o espírito se apega tanto mais... Fala, depois você faz o favor, bem, me dá um pouquinho de água, né? A garganta aqui não vai suportar. O espírito se apega tanto mais à vida material, quando nada vê além dela. Falando assim, né, parece uma coisa até banal, né, se afirmar, né? O materialista, né, a pessoa que é incrédula, né, ela se apega àquilo que ela vê. Mas isso tem um significado muito importante para esse momento da transição. Por isso que Kardec coloca essa frase aqui. Isso é de muita importância. A pessoa que está procurando um significado para a sua vida, só de ler esse capítulo já vai encontrar um bom significado para a vida dela. Do porquê ela deve ser uma pessoa elevada do ponto de vista moral. Ele continua: sente que ela lhe escapa e quer retê-la. Ao invés de se entregar às forças que o arrastam, resiste com todas as suas energias. Essa luta pode se prolongar por dias, semanas e meses. Ele não quer deixar o corpo. Desencarnou e fica ligado ao corpo, tentando reter a vida de qualquer maneira, reter o corpo de qualquer maneira. Já na situação de desencarnar. Já na situação, na fase da transição. A transição da vida material para a vida espiritual. Né? Boa noite, Berna. A Berna entrou também. Bem-vinda, viu? E ele diz aqui: ao invés de se entregar às forças que o arrastam, porque não tem como, não tem retorno. Desencarnou, não tem como retornar, né? Resiste com todas as suas energias. Essa luta pode se prolongar por dias, semanas e meses. Não há dúvida, nesse momento, que o espírito não goza de toda a sua lucidez. A perturbação já terá começado bem antes da morte. Nem por isso é menor o seu sofrimento. E o estado de vacuidade mental, vazio, né? Vazio mental em que se encontra, a incerteza quanto ao que lhe acontecerá, depois aumentam as suas angústias. A morte chega e nada se acabou, pois a perturbação continua. Ele sente que está vivo,
mas não sabe se a vida é material ou a espiritual. Se a vida é a material ou a espiritual. Olha, é interessante a gente ver esse tipo de situação num trabalho, por exemplo, de doutrinação. É muito interessante. Você conversa com o espírito, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Você está vendo aquela parede branca que está ali, à minha direita aqui, ó? Está vendo aquela parede? Estou vendo. Vai até a parede. A hora que você chegar lá, você me fala. Tudo bem. Então, está na parede toda. Tenta passar o seu braço pela parede. Mas o que? Não vou conseguir. Tenta, depois você me fala. Aí ele consegue, né? Porque não tem. Ele é fluídico, né? O corpo dele é fluídico, é o perispírito, né? Fala, nossa, mas passou. Eu falei, então agora tenta pegar o pulso da mão esquerda com a sua mão direita. Ele não consegue pegar, né? Porque não é material. Aí ele começa a acordar para a realidade dele. É interessante isso, porque ele está desencarnado e não se conscientizou ainda do que aconteceu. A morte chega e nada se acabou, pois a perturbação continua. Ele sente que está vivo, não sabe se é a vida material ou a espiritual. Luta ainda até que as últimas ligações do perispírito com o corpo sejam rompidas. A morte pôs termo às moléstias que ele sofria, mas não sustou as suas consequências, de maneira que, enquanto existirem pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito é atingido por essas consequências e sofre com elas. Quais consequências? São as sensações, as mesmas sensações que ele tinha quando estava encarnado. Enquanto houver ligação com o corpo, ele sente aquelas sensações, dor de cabeça, dor no estômago, dor na perna que operou, enfim, as mesmas ou semelhantes àquelas que ele tinha quando estava encarnado. Bem diferente a situação do espírito que já se desmaterializou, mesmo no caso das doenças mais cruéis. As ligações fluídicas com o corpo, tendo-se enfraquecido, rompem-se sem nenhuma dificuldade. E, além disso, a sua confiança no futuro, que ele já entrevê mentalmente, e às vezes mesmo de maneira real, o leva a encarar a morte como uma libertação e os seus males como uma prova. Daí a tranquilidade moral e a resignação que suavizam os seus sofrimentos. Após a morte, tendo as ligações sido rompidas de maneira instantânea, ele não sente nenhuma reação dolorosa. Pelo contrário, ao despertar, sente-se livre, disposto, aliviado de um grande peso e muito feliz por não estar mais sofrendo. Eu acompanhei uma senhora, a dona Maria, e a gente chamava ela de tia, mas ela não era nossa tia, era uma colega de infância da minha mãe, e a gente tinha assim uma ligação com aquela família, como se fosse família mesmo. E do ponto de vista espiritual, a gente sabe que às vezes é mais família que a família consanguínea, né? Eu chamava ela de tia Maria, pedia a benção, ó. A mãe dela chamava de vó Carmen, era uma portuguesinha desse tamanho, brabo aqui. Mas só aparência só, tinha um coração maior que ela, pequenininha, mas ela tinha um coração grande. E a tia Maria, ela cometeu um equívoco, ela tomava arnica, quando ela batia alguma coisa, ela costumava tomar arnica, fazia chá de arnica e tomava, ou então passava arnica no lugar batido, né? Passava álcool com arnica. Passar ela também, Tomava para algum ferimento interno que ela sentisse, ela tomava. Era com gotas. Em gotas, né? Misturava na água. Concentrada, mistura na água e toma. Compra nessas casas de erva, né? Mas ela cometeu um equívoco, ela pôs, em vez de arnica, ela pegou o vidro de antimicótico e tomou. E não tomou uma vez só, tomou algumas vezes. Aquilo deve ter dado uma reação química, né? E foi deteriorando o organismo dela a ponto de levá-la a óbito. Eu visitei ela no hospital algumas vezes e tal, e no dia que ela desencarnou, eu não estava no hospital visitando ela, mas minha mãe estava. Quando ela entrou em óbito, levaram ela do quarto, no subsolo, para tentar
ver se conseguia fazer uma massagem cardíaca, alguma coisa, mas não teve jeito. Minha mãe disse que ela entrou por uma porta, tipo porta de bar de salão, porta vai e vem, né? Entraram com a maca ali, daí a pouco minha mãe vê ela saindo. Ó, comadre, tomou. Tinha desencarnado. Olha que inteiro, o que é, e ela não era espírita, viu? Ela conhecia o Frei Antônio Santana Galvão, quando minha mãe começou a dar as primeiras manifestações, né? As primeiras manifestações mediúnicas, que esse espírito começou a se manifestar espontaneamente, elas estavam juntas, estavam sempre juntas, né? E não sabia como lidar com a coisa. Ela católica e minha mãe católica. Entendeu? E depois ela continuou, porque fazia pergunta para o espírito respondia, dava conselho para a família, conselho para a vida do casal e tudo, né? Começou a pegar confiança no espírito, depois perguntou quem era, ele se identificou, né? E ela não era espírita, mas era mais espírita do que, porque era mais espírita do que eu, muito mais. Porque era uma pessoa que ela largava tudo em casa e ia cuidar de um doente. Tivesse algum vizinho doente, ela largava o que ela tinha que fazer e ia cuidar do doente. Era uma pessoa assim. Então, minha mãe falou que foi muito legal, porque ela saiu, e não tinha aquela aparência que ela estava. Uma aparência muito mais jovem. Falou, estou bem, estou legal. Eu falei, chamava ela de comadre mesmo. Olha, comadre, estou bem. Mas uma vez teve uma moça que disse que fazia isso. Ela não deixava a casa dela, não. Ia cuidar de quem precisava, né? Quando a pessoa precisava de ajuda. O professor não aprovou, não. Critiquei e criticaria outra vez. Critiquei e criticaria outra vez. Eu não acho bonita dela. Bonita, mas não é. Bonita, mas não é. Olha, se é para entrar no mérito da questão, uma coisa é a questão em si. Outra coisa é o mérito. Se é para mim entrar no mérito, se a pessoa pedir um conselho a esse respeito, eu digo, só faça depois que tudo na sua casa estiver em ordem. Está tudo em ordem. Comida pronta, os filhos cuidados, casa cuidada, não tem nada para fazer, dedique o tempo que você tiver de sobra para aquele que esteja necessitado. Fora disso. E essa minha tia fazia exatamente isso, ela largava tudo. E normalmente a casa dela não era uma casa agradável de se ir. Era uma casa que não tinha a higiene necessária. Ela tinha 2, 3 cachorros, 2, 3 gatos dentro da casa e não cuidava da casa. A casa era cheia de pulga, sujeira, fedia cachorro, fedia gato. Então, como a casa da minha mãe era completamente diferente, o asseio da casa, entendeu? Eu, se fosse parente dela, eu não ia gostar, sinceramente. Eu acho que você dedicar o seu tempo, o tempo que você tem, e sobrando para a caridade, para prestar um socorro, uma ajuda a alguém, é uma coisa. Você deixar suas obrigações para prestar esse socorro, você está deixando de fazer o que você deveria fazer. Porque a caridade é com o tempo que sobra, não com o tempo que falta. Vamos colocar a coisa assim, ó. O sujeito é jogador. Vamos colocar a coisa em outros termos. Ele gosta de jogar. Conheci gente viciada em jogo. Ele gosta de jogar baralho, por exemplo. Eu conheci um assim. A mulher trabalhava e ele ia jogar. Não, mas eu gosto de jogar. Peraí, você gosta de jogar uma coisa. Você jogar, brincar com os amigos no final de semana, à noite, uma coisa informal, é uma coisa. Você deixar seus afazeres. A mulher trabalhava para botar as coisas em casa. Ele deixava os afazeres dele para jogar. Jogava dinheiro, inclusive perdia dinheiro. Pô, mas peraí. Ah, mas não tem comparação entre ajudar os outros e o jogo. Tem sim. Ele, tanto um quanto o outro deixa de fazer aquilo que tem a obrigação de fazer. Primeiro, é um ditado antigo, os antigos falavam isso, primeiro a obrigação, depois a devoção. Isso, os católicos falam entre si. O que significa isso? Primeiro você cumpre a sua obrigação dentro de casa, no trabalho, com os filhos, com o lar e tal. Depois você vai fazer a sua devoção. O devoto não é aquele que frequenta a missa, que reza, que comunga, que se confessa com o Pai, isso é o devoto. É o ditado que eu ouvi muito isso. Minha mãe era católica, a minha bisavó estudou em colégio de freira, a minha tataravó
mandava fazer estátua do tamanho dela, de santo do tamanho dela para oferecer para o santo, quer dizer, católica até a tampa. Eu vim, a minha origem, por parte de mãe, é de origem católica. E eles falavam um para o outro isso. Significa dizer o seguinte: só vá na missa depois que você cumpriu seus deveres. Depois que você cumpriu sua obrigação em casa, aí você tem tempo para ir na missa. Então eu critico e criticaria outra vez. Se vier me perguntar, se uma outra pessoa na mesma situação vier me perguntar, eu criticaria da mesma maneira. Eu não gostaria de ter uma esposa assim. Você quer fazer o que você quiser no seu tempo livre? Ótimo, confio em você, gênero, número e grau. Vai aonde você quiser, faça o que você quiser. Mas depois das suas obrigações cumpridas, sua tarefa cumprida. É a mesma coisa, eu sei que vocês trabalham junto. Você vai deixar ele trabalhando para ir lá no asilo, cuidar dos velhinhos? Peraí. Primeiro você ajuda ele a ganhar o pão de cada dia, depois você dedica o tempo que te sobra lá. Esse para mim... Ele lá dá banho no velho e nem se toma banho. Se é para entrar no mérito da questão, mas a minha tia foi um caso bem semelhante a esse aqui. Quer dizer, é evidente que ela tinha os méritos dela, sem dúvida que tinha, mas o marido dela era pão. O cara era uma pessoa boa, porque o tio Zé era um cara bom pra caramba, não falava nada para ninguém, não reclamava nada. Você tirar uma palavra da boca dele, você vai conversar meia hora com ele. Aí você conseguia tirar uma palavra dele. Sempre concordava com tudo, sabe? Um cara desse jeito. Também para ser casado com uma mulher do jeito dela, se não fosse assim, não dava certo. Vamos lá. Vou ler mais uma vez que dá para entender legal agora. As ligações fluídicas com o corpo, tendo-se enfraquecido, rompem-se sem nenhuma dificuldade. E, além disso, a sua confiança no futuro, que ele já entrevê mentalmente e, às vezes mesmo de maneira real, o leva a encarar a morte como uma libertação e os seus males como uma prova. Daí a tranquilidade moral e a resignação, que suavizam os seus sofrimentos. Após a morte, tendo-se as ligações sido rompidas de maneira instantânea, ele não sente nenhuma reação dolorosa. Pelo contrário, ao despertar, sente-se livre, disposto, aliviado de um grande peso e muito feliz por não estar mais sofrendo. Na morte violenta, parágrafo número 12, as condições não são sempre as mesmas. Nenhuma desagregação parcial tendo podido levar a uma separação antecipada entre o corpo e o perispírito, a vida orgânica é subitamente sustada, ainda na plenitude da sua força. O desprendimento do perispírito só começa depois da morte. Nesse caso, como nos outros, não pode realizar-se instantaneamente. O espírito, colhido de surpresa, sente-se como aturdido, mas ao perceber que pensa ainda, acredita-se vivo. Essa ilusão dura até que ele possa tomar conhecimento de sua nova situação. Esse estado intermediário entre a vida corpórea e a vida espiritual é um dos mais interessantes como objetivo de estudo, pois apresenta a singular situação de um espírito que toma o seu corpo fluídico pelo seu corpo material, experimentando todas as sensações da vida orgânica. Apresenta-se uma variedade de nuances que depende do caráter, dos conhecimentos e do grau do desenvolvimento moral do espírito. É de curta duração para aqueles de alma mais pura, porque nestes sempre há um desprendimento antecipado, que a morte, mesmo ainda inesperada, vem apenas completar. Quer dizer, não é para todos os casos de morte violenta que a separação... A Viviane Giroto está conosco, bem-vinda, Viviane. Não é sempre que uma morte violenta vai causar vai prejudicar o desprendimento do perispírito do corpo, né? Depende muito da natureza do espírito, né? Um espírito desprendido das coisas materiais, desmaterializado, ele não vai ter o seu desprendimento facilitado como outro, é claro. Senão, depende do grau de desprendimento, depende da natureza do espírito. Não é? Lembra que eu contei aqui a semana passada que eu conheci um sujeito que desencarnou dentro de um carro
acidentado, que pegou fogo, ele xingava a Deus, que palavrão, como é que pode ter desencarnado o sujeito aqui? Desencarnou mal pra caramba, sem dúvida. Para ele deve ter sido terrível, se ainda não está sendo. Sabe quanto tempo? Faz, meu Deus, uns 20 anos ou mais. Não. A gente espera que não, mas não é difícil. Né? O cara que xingava a Deus, xingava de palavrão mesmo. Xingava de palavrão. Né? Agressão mesmo. Né? Um cara que desencarna assim, que confiança ele tem no Criador? Para outros, pode prolongar-se durante anos. Esse estado é também muito frequente nos casos de morte ordinária, mas para alguns nada tem de penoso, dependendo das qualidades do espírito, enquanto para outros representa uma situação terrível. A morte ordinária que ele chama é a morte que não seja por acidente violento, né? Uma morte natural, né? Seria isso, morte ordinária. É sobretudo nos casos de suicídio que essa situação se faz penosa. Bom, aí já é uma situação sui generis, né? Fora completamente de qualquer outra situação, né? Uma morte súbita por uma agressão grave, por um acidente grave, ou por uma violência grave, é diferente da morte por suicídio, né? Completamente diferente. Sempre vai ser terrível. Sempre. Normalmente é muito sofrida. Muito sofrida. Bastante sofrida. Olha lá, o corpo, continuando ligado ao perispírito por todas as suas fibras, faz que repercutam na alma todas as suas convulsões, produzindo-lhe sofrimentos atrozes. O cara tenta resolver um problema e arruma mais 1000, né? A situação do espírito no momento da morte pode se resumir assim: o espírito sofre tanto mais quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza do desprendimento depende do grau de desenvolvimento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é apenas um sono passageiro, sem nenhum sofrimento. E o seu despertar é cheio de suavidade. É isso que a gente deve almejar, né? Para que a gente se esforce pela própria purificação, reprimindo as más tendências e vencendo as paixões, é necessário conhecer as vantagens do futuro. Ele coloca aqui em caracteres diferentes para ressaltar essa afirmação, né? É necessário conhecer as vantagens do futuro. Para se identificar com a vida futura, desejando-a e preferindo-a à vida terrena, não basta acreditar que ela existe, mas é preciso compreendê-la. Para tudo isso é necessário apresentá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, de pleno acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. E todas as doutrinas filosóficas. O Espiritismo é a que exerce a respeito a mais poderosa influência, graças à fé inabalável que proporciona. O espírita sério não se contenta em crer. Ele crê porque compreende. E só pode compreender recorrendo ao raciocínio. A vida futura é, então, uma realidade que se desenrola incessantemente aos seus olhos. Ele não vai pensar na vida após a morte apenas no momento da morte. Isso para ele é uma coisa presente, uma coisa constante. Ele está vivendo no mundo material, aguardando viver no mundo espiritual. Esse é o nosso objetivo. Que a vida aqui é um acidente de percurso. A vida aqui é totalmente irregular, a gente pode dizer para o espírito. O espírito não é para viver encarnado. O espírito encarnado é um peixe fora d'água. A gente pode usar essa expressão com bastante propriedade. Porque não é para viver encarnado. O espírito encarnado não é só o fato de ser desconfortável. Além de ser muito desconfortável,
ele perde 80%, 90% das suas possibilidades, dos seus atributos. Imagina, para a gente tentar explicar uma coisa como essa, você perde 2, 3, 4, 5 minutos com palavras. Você tem que encontrar as palavras, pronunciar as palavras e se fazer entender. Se você acha que aquilo que você falou não é suficiente para se fazer entender, o que você tem que fazer? Encontrar outras palavras melhores para fazer entender o seu pensamento, não é assim? Olha a diferença de comunicar de pensamento para pensamento. Pensamento, chega no outro, o outro entende o pensamento, fim de conversa. Olha o que você economiza de tempo para se fazer. É muito difícil compreender isso. Conversando lá em casa, eu dele lá falando, e eu, uma coisa, o senhor conversa meio autodidático, ele aprende tudo. Quem? Aprendi tudo. Aí eu estava falando a respeito do espiritismo, assim, eu parei e pensei, como que pode? Como eu posso ter aprendido sem ter feito curso nenhum? Ele já parou, raciocinou que isso deve ser, né? Já de outras vidas que ele tem, porque... Saber se ele raciocina assim, qual é o grau de compreensão que ele tem a esse respeito. Né? Depois de conversar com a gente... Ah, tá, vocês já instruíram ele. Ele já passou a pensar de maneira diferente do que ele pensava. É assim mesmo que aconteceu, o cara tem que despertar. Eu não sei como que eu sei, né? Ele não sabe o que ele sabia, agora ele já chegou no... Eu comprei esse carro, esse Honda, e esse Honda era 2006, né? Quando eu comprei já tinha vários anos de uso. Então eu comecei a fazer umas reformas nele, uns reparos nele e tal. E eu fui na Honda, que atrás de umas peças que eu precisava, fazer uma revisão que eu queria fazer lá, de motor, de câmbio, essas coisas todas e tal. E eu conheci a mocinha, chama ela de mocinha, mas ela é casada, tem dois filhos e tal, da seção de peças. Comecei a conversar com ela, muito agradável, uma pessoa muito simpática e tal, né? Então comecei a conversar com ela, surgiu o assunto do espiritismo. Isso um ano atrás, um ano e pouco atrás, 1 ano e 2 meses mais ou menos, atrás. Eu comecei a conversar, comecei a explicar para ela tendendo para a ser evangélica, frequentou a igreja católica e tal, né? Eu falei para ela, faz o seguinte, olha, eu vou trazer um livrinho para você lê com bastante calma. Deixa aqui, à medida que você tiver um tempinho, o telefone toca, você tem o telefone toca, você tem um tempinho, você lê. Mas não leia apenas. Lê com bastante atenção, né? O que é o espiritismo, eu dei para ela. E passou lá, dei para ela o livrinho, toda vez que eu ia lá, fiquei lá mais ou menos indo lá uns 20 dias ou mais, conversando com ela, sempre interessada, conversava e tal. E passou 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, mais ou menos, eu voltei lá, antes de ontem. Ela falou, seu Luiz, eu estava pensando no senhor hoje. Aquele livro que o senhor me deu, que coisa interessante, que bacana. Como respondeu perguntas que eu tinha, que foram respondidas ali. Pois ela começou a me explicar como é que é a vida dela. O marido um médium vidente. E ela também, bastante mediunidade. Primeiro filho, contado por ela, hein? Olha que interessante. Só falta esclarecimento para as pessoas. Se você não conseguir se abstrair o nome de espiritismo disso, para que não houvesse tanto preconceito, o que as pessoas precisam é de explicações e orientação a respeito das coisas espirituais. Então, assim, eu engravidei e não tinha, o ultrassom não conseguia captar o sexo da minha criança. E eu queria saber. Ela falou, um dia estava deitada, e nessa altura do campeonato a gente estava conversando sobre sonho, né? O que era sonho e tal. Expliquei para ela. Ela falou assim, eu deitei na cama, grávida já da minha, do meu filho, quarto, quinto mês, sexto mês, não sei, nem engravidei. Sonhei que eu estava num lugar e uma senhora negra de cor, ela falou, uma senhora de cor, chegou perto de mim e falou assim, você está grávida, né? Eu falei, estou. E você quer saber o sexo do seu filho, não quer? Eu quero. Isso vai ser um menino. Diz que ela saiu dessa sala, foi para uma outra sala. Aí uma senhora branca chegou perto dela e falou assim, ó, você está grávida de um menino e cuida muito bem dele, que ele vai ser um homem muito importante.
Ela acordou, chegou para o marido e falou assim: nós teremos um homem, será um menino. Providenciou todo enxoval na cor azul para homem. Mas como que você não sabe? Vai ser homem. Não deu outra, nasceu um menino. Passou uns 2 anos, engravidou outra vez. No sonho, encontrou com quem? Com a mesma negra do primeiro sonho. Agora você vai... Ela falou: ah, que bom encontrar a senhora. O que vai ser meu bebê? Você vai ser uma menina. Como é que pode ser uma menina? O primeiro foi homem, como é que pode ser uma menina agora? Isso vai ser uma menina. E vai ter o gênio do seu pai. Mas eu não me dou bem com meu pai? Eu não me dava bem com meu pai. Mas é por isso mesmo. É para você aprender. Ela acordou de manhã, o que ela fez? Providenciou todo enxovalzinho na cor rosa. E o marido descabelado, né? Mas como é que você vai fazer uma coisa? Pois vai ser menina, não deu outra, menina. E diz que é um gênio do cão, a menina. Então, olha o que falta para as pessoas. Apenas esclarecimento, nada mais. Quando eu falei para ela que não existia céu, que não existia inferno, como é que você está me falando uma coisa dessa? Quando eu falei para ela que os espíritos entendem a linguagem do pensamento, ela falou: mas só Deus pode ler o pensamento. Eu falei: você está enganada. Os espíritos, quando não têm corpo, eles se comunicam através do pensamento. Então, falta esclarecimento apenas. Apenas isso. O fato desse primo de vocês estar começando a entender é exatamente isso que falta para todo mundo. Começar a raciocinar com base em coisas racionais, em coisas lógicas. É mais fácil. É muito mais fácil. E fora que ele não se sente bem em lugar nenhum, ele não consegue ficar quieto, tipo, tentar em atividade. E lá ele diz que ele sente paz. Por quê? Tem a ver? Você, depois de estudar esse tempo todo aqui, o quê? Você me perguntar se tem a ver. Quer dizer, né? Quer dizer o quê? Você não sabe responder isso? Eu vou parar, o ano que vem não falo, o ano que vem não dou mais curso aqui. O ano que vem não estudo mais nada com você. A pessoa fala assim, ó, eu não consigo me sentir, eu fico inquieto. Não, mas isso aí eu já entendi. Eu quero saber por que você não soube responder. Mas porque o ambiente lá tem eu, Hernando, que tem a trela dele, eu tenho a minha trela, a menina tem a trela dela, e mais a trela do espírito dela, que tem tudo lá. E mesmo assim, com todo esse turbilhão de espírito ali, aquela confusão, ele ainda se sente em paz ali. A casa é de quem? Nossa, Quem dá o tom? eu. Não, o casal? Como quem dá? Espiritualmente, você pode querer mandar fisicamente, mas quem dá o tom espiritualmente é o casal. Você fumava, largou de fumar. O Nando fumava? Fumar. Largou de fumar. O que aconteceu com o ambiente da casa? A menina fuma. Hã? A menina fuma. Não interessa, quem dá o tom espiritual na casa são vocês. Eles param lá no portão. Dentro da casa, o ambiente fluido. Você não sabia disso? Não, para com isso, eu quero morrer de catapora. É claro que não. Evidentemente que não. A casa, quem dá o tom espiritual da casa são aqueles que habitam a casa. Quando chega alguém de má vida, de má conduta moral, as companhias espirituais ficam lá, não entram. Existe uma barreira magnética. Hã? Não é nem necessário. Existe uma barreira magnética. É assim que funciona. Poxa. Em relação a outras pessoas. Mas quantas vezes eu já expliquei que nós, no nosso ambiente fluídico, quem constrói o ambiente fluídico da nossa casa somos nós. Para que serve isso, se não para esse propósito? Ah, tá, mas você sabe, onde a pessoa for, você vai acompanhar e levar a trela dela. É claro que leva. Evidente que leva. Mas a pergunta é assim, ó. Vamos colocar as coisas de uma maneira bem clara. Um cachaceiro se sentiria bem na sua casa? Um cara que gosta de tomar muito álcool, fumar, usar droga e tal, se sentiria bem na sua casa? Não. Por quê? Ela não tem. Não se usa, não é que não tem. Você pode até ter. Não é a cachaça, não é a pinga, não é o álcool que faz mal. É o uso que se faz dele. Você pode até ter. Eu tenho álcool em casa.
Tenho vinho, acho que deve ter pingue, sei lá, não sei se tem, porque eu não vou atrás de saber. Mas não é o problema de ter, o problema é do uso. Então, se fosse uma casa onde houvessem pessoas viciadas em álcool, o alcoólatra que chegasse lá se sentia em casa. Ele está na turma dele. A mesma coisa são os espíritos. Eles podem até entrar, não é barrado a entrada. Não é isso que acontece. Existe uma barreira magnética. Por que essa barreira magnética? Não é uma barreira no sentido de impedir a entrada do espírito. É uma barreira no sentido dele entrar e não se sentir bem fluidicamente lá dentro. Não é o ambiente dele. Por que ele vai lá, esse seu primo vai lá e se sente bem? Porque até os coisas dele fica para fora. Fica. E outra coisa, lá ele está conseguindo respostas, esclarecimentos e está raciocinando a esse respeito. E muito provavelmente com a ajuda do Espírito Guia, fazendo experiência. Está vendo como se sente bem aqui? Está vendo que você está aprendendo? É assim que funciona. É assim que funciona. Olha, eu não esqueço mais, porque eu não sabia disso mesmo. Pelo amor de Deus, você sabia, só não tinha pensado a respeito. É claro que você sabia. Não tinha passado. Você só não raciocinou a Eu respeito. pensei assim, tipo, que fica do lado de fora, como muito do lado de fora. Só entra junto com a pessoa, né? Então, agora sim. Não, entra, olha, no centro espírita, numa igreja, em qualquer lugar, qualquer ambiente, entra qualquer tipo de espírito. Um bom espírito está dentro do prostíbulo? Tá. Qual o problema? Ele vai no prostíbulo. Se ele tiver alguém lá que lhe interesse tentar resgatar aquela pessoa, ele entra no prostíbulo, inspira a pessoa e vai ver se consegue, através daquela inspiração, através daqueles bons pensamentos, mudar o procedimento da pessoa. Se ele é ouvido, o que acontece? A pessoa muda de vida. Se ele não é ouvido, ele sai, vai embora, vai procurar outro freguês. Assim são os maus espíritos, os espíritos imperfeitos. A mesma coisa. Ele entra no ambiente. Pô, aqui só se conversa de Deus, só se conversa do Evangelho, só se fala de espiritismo. Ah, tá louco, os caras chatos, rapaz. Mas é assim. Parece brincadeira, né? Mas é assim que funciona. Como é para nós, espíritos encarnados, a mesma coisa. Você vai no ambiente, eu, por exemplo, para mim, futebol e nada é a mesma coisa. Se eu vou no ambiente só tem nego discutindo futebol, eu fico de lado por educação, se me chamar na conversa, eu converso, mas discutir futebol, porra, eu não estou interessado nisso, estou interessado em coisas muito mais importantes do que essa. Então eu estou deslocado, eu estou num ambiente que não é meu. Você está num ambiente que não é o seu, apenas isso. Para os espíritos é a mesma coisa. Ele vai no ambiente, ele não está falando daquilo que ele gosta, ele vai procurar um lugar que fale. Por isso que ele se sente bem. O ambiente fluídico da tua casa, quem dá o tom desse ambiente é o casal. É vocês que habitam lá. Os vossos espíritos que mandam aquele ambiente. A não ser que você permita a infiltração de outro tipo de procedimento. Aí é outra coisa. Se você for omisso e permitir, aí você está sendo conivente com aquilo. O dono que não sente bem na casa dele. Sente bem em casa, não sente bem. Experiência para esse espírito. Que está encarnado e está aprendendo. Puderem ajudar, ajude tanto quanto seja possível. Vamos lá. Vamos seguir aqui. A vida futura é, então, uma realidade que se desenrola incessantemente aos seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, a todos os instantes. A dúvida não pode penetrar na sua mente. A dúvida não pode penetrar na sua mente. Olha essa afirmação de Kardec. Olha que interessante essa afirmação. Por que a dúvida não penetra na mente de uma pessoa que tem a convicção daquilo que aprende? Entrou a Viviane Giroto, a Neuza Rodrigues e o Lorival França Neri. Bem-vindo. Boa noite a todos. Por que a dúvida não penetra na cabeça de uma pessoa dessa? Porque ela tem convicção. Desenvolve a convicção. Quando a pessoa tem convicção, e essa convicção, como ela é formada por raciocínio, por lógica, a não ser que uma lógica muito mais forte do que aquela, um raciocínio muito mais elevado do que aquele, e muito mais racional do que aquele, venha se sobrepor àquele. Por exemplo, a lógica
como é que é o nome dela? Luciana? Não é Luciana, é um nome parecido com esse. A lógica da menina da igreja, da Ronda. Mas, seu Luiz, até ontem eu acreditava em céu e inferno. Eu estou te explicando. O espírito, ele é encarnado ou encarnado, ele é feliz, porque infeliz, ele é feliz intimamente. Ele pode estar aqui na Ronda, ele é feliz, e ele pode estar aqui na Ronda, ele é infeliz. Ele não depende de estar num lugar especial. Comecei a conversar com ela com lógica. Uma pessoa inteligente, você vê no brilho do olhar, que é uma pessoa inteligente. Acho que vocês sabem identificar, isso é facílimo de identificar, né? Quando a pessoa tem aquele olhar de peixe morto e tal, é complicado, né? Mas quando tem aquele olhar brilhante, você percebe que é uma pessoa inteligente. Então, comecei a explicar. Poxa, mas você me pôs para pensar, pô. Quer dizer, a lógica da explicação dos espíritos superiores se sobrepondo à lógica do dogma. Então não tem como negar. Você pode não aceitar, é outra coisa. Mas negar a lógica você não pode, não tem como. É isso que precisa fazer. Por isso que Kardec faz essa afirmação. Uma afirmação extraordinária. A dúvida não pode penetrar na sua mente. Um cara que desencarna assim, desencarna feliz. Não tem como não desencarnar feliz. Porque quando a dúvida é porque a pessoa não entendeu. Não entendeu. A mesma coisa, às vezes eu converso com as pessoas e digo assim, ó, a partir do momento que você pegar uma questão qualquer da obra de Kardec e souber explicar aquilo, é porque você já chegou na síntese da ideia. Não significa que você é melhor do que ninguém, ou que você já está praticando aquilo. Mas você já chegou na síntese da ideia, você já consegue entender a ideia, ou seja, a maneira de pensar dos espíritos superiores. E é isso que precisa acontecer. Tem que chegar nessa síntese, tem que chegar num momento de entender de tal forma que você não reúna mais dúvidas a respeito daquilo. Porque esses ensinamentos, eles estão encadeados. Você começa lá no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno. Já existe uma cadeia formada de pensamentos, de uma lógica entrelaçada, de tal maneira que quando você chega aqui, essa afirmação já é uma afirmação que soa de maneira integral, de maneira lógica, né? Passa a ser, parece uma repetição até, né? Porque você aprendeu aqui, está aprendendo, está falando assim. Só que já está falando uma outra questão, mas do mesmo jeito. Kardec, a gente não pode esquecer que Kardec era um pedagogo. E o pedagogo, ele ensina pelo pensamento, pelo raciocínio. Às vezes, para você aprender a raciocinar a respeito de uma coisa, você tem que ouvir 1, 2, 3, até entender que está na entrelinha. Que às vezes, na repetição daquilo que é ensinado, você não consegue absorver o que está na entrelinha, o que está na essência do pensamento. É por isso que ele repete. Eu só fiz uma afirmação, pô, a dúvida não pode penetrar na sua mente. Que afirmação é essa? Como assim? Eu ainda tenho dúvida? Mas quando você já chegou aqui é porque a sua dúvida já não existe mais. Você já está tão interessado na matéria que você está acompanhando a sequência desses ensinamentos até chegar nesse momento aqui. Porque para estudar o livro A Gênese, amigo, aquilo é triste. Aquilo é triste, hein? Aquilo é complicado, velho. Você já chegou a ler? Nós já estudamos uma vez aqui na casa. Quando a casa tinha 14 anos, né? 4 anos atrás. Pela primeira vez nós estudamos. A vida corpórea, demasiado limitada, se apaga para ele ante a vida espiritual, que se apresenta como uma verdadeira vida. Essa a razão da pouca importância que se dá aos incidentes do caminho, e de enfrentar com resignação todas as vicissitudes, compreendendo as suas causas e a sua utilidade. As relações diretas que mantém com o mundo invisível elevam-lhe a alma. As ligações fluídicas que o ligam à matéria se enfraquecem. E é assim que vai se operando o desligamento parcial que facilita a sua passagem de uma vida, desta vida, para outra. Entenderam o raciocínio dele? Olha que interessante, vou ler novamente. Essa a razão, porque diz que a vida espiritual soa como a verdadeira vida, né? Está na frase anterior. A vida corpórea,
demasiado limitada, ou seja, fugaz, passageira, se apaga para ele ante a vida espiritual, que se apresenta como a verdadeira vida. Ele já começa a entender que a vida espiritual é a mais importante. Ele inverte o processo. 3/4 partes da importância das coisas materiais se apagam e fica uma 4ª parte, que é só o necessário para viver nesse mundo, nada mais. Né? Então, se apaga a vida material para se sobrepor à vida espiritual. Essa a razão da pouca importância que dá aos incidentes do caminho e de enfrentar com resignação todas as vicissitudes, compreendendo as suas causas e a sua utilidade. Quer dizer, o sofrimento não passa a ser uma coisa imposta, né? Não passa a ser uma imposição de Deus para o sofrimento. Passa a ser uma coisa de utilidade. Ele sabe que ele vai passar por aquilo com o objetivo de ter uma vida espiritual melhor. Até meu primo, como é leigo no assunto, ele falou, como você explica a justiça divina, sendo que tem uns ricos lá que está super bem e tem as cabeças de lá para ser pacificado. E para ele não vai entender. Assim, se ele não... uma experiência. O que você tem que chegar para ele e dizer o seguinte, olha, faz o seguinte, esquece tudo que você aprendeu e abra a mente para entender. Sem preconceito. Não tem ideia preconcebida. Abra a sua mente para o entendimento. Depois, se você não aceitar alguma coisa, aí você me fala que você não aceitou, a gente pode continuar discutindo. Mas abra a sua mente sem preconceito. Porque se o cara tiver uma ideia preconcebida, você pode conversar com ele 10 anos seguindo, não vira nada. Ele está dando valor para a matéria aqui, achando que aquilo é importante. Né? Mas é exatamente isso. Porque falta o quê? O conhecimento da vida espiritual. Falta exatamente a essência da coisa. Né? Que é saber-se um espírito imortal. Né? A imortalidade do espírito, isso é a coisa mais importante. Seria esta realidade que mudaria a vida de todo mundo. Entendeu? Que sem essa realidade presente na maneira, no modo de raciocinar da pessoa, não há como você mudar o comportamento, o posicionamento da pessoa diante da vida. Não há como mudar. As relações diretas que mantém com o mundo invisível elevam-lhe a alma. As ligações fluídicas que o ligam à matéria se enfraquecem. E é assim que vai se operando o desligamento parcial, que facilita a sua passagem dessa para outra. A perturbação, que é inseparável da transição, torna-se de curta duração, porque, tão pronto atravessou a fronteira, logo se reconhece. Nada lhe é estranho, e ele compreende a sua nova situação. E 15º e último parágrafo. O Espiritismo não é certamente indispensável para se chegar a esse resultado. E aqui que eu gosto de Kardec. Né? Um cara que está defendendo uma tese, defendendo uma doutrina, né? que coordenou essa doutrina da maneira que ele coordenou, fazer essa afirmação, não tem... Tira o Espiritismo e fica só com a razão, né? Vai chegar no mesmo resultado. No mesmo resultado. Né? Olha aqui, ó. O Espiritismo não é certamente indispensável para se chegar a esse resultado. Qual é a condição indispensável para chegar a isso? A caridade de Jesus. A caridade pregada por Jesus, o respeito ao próximo. Você não tem necessariamente que ser espírita, mas você precisa necessariamente praticar a caridade ensinada por Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão ao próximo. Né? Respeito, né? Em resumo. Não tem a pretensão de ser o único a assegurar a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, pelos sentimentos que inspira e pelas disposições que dá ao espírito, fazendo-o compreender a necessidade de melhorar-se. Além disso, dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento alheio na hora da partida, e os meios de abreviar o tempo de perturbação através da prece e da evocação. Por meio da prece sincera, que é uma forma de magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Por uma evocação dirigida com conhecimento e prudência, através de palavras de benevolência e encorajamento,
tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra e consegue-se ajudá-lo a compreender mais rapidamente o que se passa. Se for um espírito sofredor, provoca-se o arrependimento, que é o único meio de abreviar os seus sofrimentos. Aqui tem essa nota aqui que vai na sequência, é uma nota de Kardec. Eu só queria comentar uma coisa: às vezes o espírito está nessa situação e não é um espírito mau. Não é um mau espírito. Nós esclarecemos uma pessoa, quando a gente estava no Lourenço Prado, o centro espírita era em frente à escola. Aquela escola, né? Tinha, nós que não tem mais escola, sabe? Então, num determinado trabalho, se manifestou uma senhora. Ela falou: eu sou professora, eu já leciono há 30 anos, uma coisa assim e tal. Ela falou, e eu comecei a conversar com ela, dialogar com ela, e eu não gosto de deixar de dar aula, eu adoro dar aula, minha paixão na minha vida é dar aula, né? E eu comecei a conversar com ela: onde é que a senhora está? Eu estou dentro da sala de aula, eu não saio da minha sala de aula, eu adoro ficar na minha sala de aula, conversar com os meus alunos e tal, e dar aula e tal. Falei para ela, comecei, o espírito inspirou. A senhora já conhece o novo diretor da escola? Falou: tem novo diretor? Eu falei: tem. A senhora quer conhecer ele? Quero. Falei: então a senhora observa que ele vai bater na porta, a senhora abre a porta para ele. Depois disso, encerrou-se a conversa com ela. Muito provavelmente o espírito guia dela deve ter se apresentado, como foi apresentado a ela como diretor da escola. Você entra na faixa mental da pessoa, na realidade dela. Você não tem que trazer ela para a sua realidade, mas entrar na realidade dela. Provavelmente o espírito deve ter conversado com ela, esclarecido ela. Uma pessoa boa, com bons propósitos, com bons princípios, né? Então, nem todo espírito que está nessa situação é um mau espírito. Falta-lhe esclarecimento. Ela estava presa naquela situação. Ela estava presa mentalmente naquela situação, porque era a paixão da vida dela. Então, de certa forma, ela tinha uma ligação material com o fato. As sensações dela voltada para aquilo. Os alunos dele, da qualidade. Provavelmente não eram esses. Vamos ver a nota de Kardec para a gente encerrar os nossos estudos de hoje. Os exemplos que vamos citar apresentam os espíritos nas diferentes fases de felicidade. Isso é uma introdução ao que vem logo em seguida, viu? E de infelicidade da vida espiritual. Não os procuramos entre os personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação se poderia considerar modificada após uma existência em que foram conhecidos, não oferecendo, por isso mesmo, provas suficientes de autenticidade. Tomamos-los das circunstâncias mais comuns da vida contemporânea, que ele entrevistou espíritos que desencarnaram ali, mais ou menos na mesma época que Kardec estava escrevendo esse livro, ou a obra espírita, né? Por serem aquelas em que podemos encontrar maiores possibilidades de comparações, e das quais se podem tirar as mais aproveitáveis instruções. Quanto mais a existência terrena dos espíritos se aproxima da nossa, seja pela posição social ou pelas relações ou laços de parentesco, mais nos interessam e mais fácil se torna controlar a identidade dos comunicantes. As situações vulgares são naturalmente em maior número, e é por isso que delas todos podem tirar mais facilmente as aplicações necessárias. As situações excepcionais nos tocam menos, por escaparem à esfera dos nossos hábitos. Não são essas, portanto, as ilustrações que procuramos. Se nesses exemplos se encontram algumas individualidades conhecidas, a maioria é de criaturas inteiramente obscuras. Os nomes retumbantes nada acrescentariam no tocante à instrução e poderiam ferir suscetibilidades. Não nos dirigimos aos curiosos, nem aos amantes de escândalos, mas aos que desejam seriamente instruir-se. Esses exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, mas, forçados a limitar o seu número, escolhemos os que pudessem lançar mais luz, ou seja, mais conhecimento, sobre o estado do mundo espiritual.
seja em virtude da situação do espírito, seja pelas explicações que ele estava em condição de dar. Na maioria, essas comunicações são inéditas. Apenas algumas foram publicadas na Revista Espírita. Dessas, suprimimos os detalhes supérfluos, conservando apenas os pontos essenciais ao objetivo que nos propusemos aqui. Acrescentamos a elas as instruções complementares que provocaram posteriormente. Nota de Kardec. Ele começa o capítulo 2 pelos espíritos felizes. São manifestações desses espíritos, e eles vão falar aqui como eles desencarnaram, como é que foi a transição, depois da transição, o que eles encontraram, o que deixaram de encontrar, né? Se eles estão bem, se não estão. Esse, no caso dos felizes, todos eles vão dizer que estavam e que a passagem foi bastante tranquila, foi muito boa. Mas há comunicações aqui de espíritos que realmente são bastante infelizes, né? De gente que foi supliciada, morreu na forca, morreu na guilhotina, e tudo quanto é gente. Kardec entrevista cerca de 83 espíritos nesse livro para colocar esses exemplos aqui. Dos milhares que ele entrevistou, ele coloca 83 aqui neste livro. Muito bem, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Hoje é nosso penúltimo encontro do ano. Próxima quinta-feira, nós encerramos o ano de 2019, nossos estudos sobre esse livro. Dia 19 de dezembro. Podemos encerrar, então? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem. Muito bem. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelos estudos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, dessa forma, dignificar a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, a honrar a nossa existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.